Olá, boa tarde. Ainda não damos começo aqui ao webinar, vamos esperar ainda mais um pouco. Já estamos aqui todos os palestrantes presentes, pontuais, sharp, aqui. Mas vamos dar um pouco mais de tempo para permitir mais algumas pessoas entrar, encerrar o expediente, aqueles que podem. Os que não podem, encontrar um espaço para participar aqui do webinar e depois continuar com o trampo. Beleza, vamos aqui aguardar mais um minutinho e damos começo para respeitar aqui a agenda de todos. E mais uma vez aqui agradecer a Fábio e a Ricardo a presença. Agora nos apresentamos todos. Entretanto, eu vou esquentando meu sotaque, assim, porque já à medida que avança o dia, meu português, eu acho que fica igual de ruim, só o sotaque que piora, né? Se dá para piorar. Eu, quando estava no processo de me nacionalizar como brasileiro, eu perguntei se também com o passaporte tinham uma aula para melhorar o sotaque ou alguma forma de melhorar esse assunto. Eu falei, por muito que consiga o passaporte com esse sotaque, não passo por brasileiro. Nem... O bom é que o Brasil ele tem vários sotaques, Gonzalo. A gente tem uma mistura muito grande, assim. Então, o fato de você ter sotaque, nada mais brasileiro do que ter um sotaque. Eu posso falar, Fábio, que eu nasci perto do Paraguai, ou assim, se falo perto da Argentina, eles já vocês, já quando tem uma briga, assim, na estrada, assim, me falam, argentino, você tinha que ser argentino. Eu, pois é, não sou argentino. Mas vamos, acho que já podemos começar, pessoal. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Primeiro aqui aos palestrantes, vou me apresentar brevemente. Eu sou Gonçalo, sou fundador e CEO da Camino. O motivo pelo qual estamos organizando aqui esse webinar, a Camino é um software de gestão financeira com um banco embarcado. Nosso propósito é ajudar a empresas de médio porte a crescer de forma mais eficiente. Fazemos isso dando mais eficiência e controle sobre gastos, sobre ingressos, sobre cobrança e visibilidade sobre a situação financeira. Isso tem funcionado muito bem com agências de marketing. Isso tem nos feito ficar mais próximo desse segmento. Mas para falar um pouco mais disso, a gente tem trazido aqui duas pessoas com perfis bem complementares que achamos que podem enriquecer muito a discussão. Evidentemente, convidamos os assistentes a participar em qualquer momento com perguntas, com comentários. Mas o primeiro que eu gostaria de fazer é dedicar aqui uns segundos, um minuto aqui para Fábio, para Ricardo, se apresentar brevemente e também dar
umas pequenas indicações, um pouco de o que é 8D Hubify, o que é a Performa Web. Obrigado, Fábio, se você pode, por favor, se introduzir. Claro. Primeiro, Gonzalo, eu queria agradecer aqui o convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho do 8D Hubify, da nossa trajetória. E também um prazer estar contigo aqui, Ricardo, Performa Web também, que é uma agência que a gente acompanha e a gente admira bastante. A 8D Hubify hoje ela é uma agência de RevOps, tá? Revenue Operations. Aqui no Brasil não é tão comum, acho que é uma forma de olhar para o negócio que acaba sendo mais utilizada por startups. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais conhecido, que é basicamente a gente olhar para a empresa como um todo. Você olha para a jornada do teu cliente e entende como é que você pode atuar dentro da jornada do teu cliente, gerando mais receita. Traduzindo, quando a gente fala de marketing, vendas e a parte de pós-vendas, né, customer success ou atendimento, como é que você atua dentro dessas frentes de forma unificada, com foco em gerar mais receita para a empresa. A gente era uma agência de marketing digital, que é a Hubify, e aí quando a gente fundiu com a 8D Pro em janeiro de 2023, a gente juntou e criou a 8D Hubify. A 8D Pro era muito forte em vendas e atendimento, né, principalmente na parte conversacional. A gente criou essa agência de RevOps. Então, hoje no nosso portfólio tem muito serviço de marketing digital, mas também tem serviço de vendas, seja implantação de tecnologia, seja treinamento, e também ali dentro da parte de atendimento. Então, acho que essa é um pouquinho da história. Eu sou um dos cofundadores, estou há mais de 12 anos aí no mercado, principalmente marketing digital, e hoje estou como CEO da 8D Hubify. Muito obrigado, Fábio. E aqui, Ricardo, você também se poder apresentar. Muito bem, eu também quero agradecer aqui pelo convite, né, e por estar dividindo aqui a sala com todos vocês. Espero poder contribuir. Eu sou o Ricardo Angeloni, trabalho na Performa Web, sou responsável pela área financeira da Performa Web. Eu sou engenheiro de formação, né, há 17 anos, mas atuo em empresas financeiras ou em áreas financeiras de empresas, né, nesse tempo todo, 17 anos. Eu acompanho o fundador da Performa Web, né, já faz uns 7 anos, mas de outras empreitadas que ele teve. Ele foi o fundador também da Submarino Viagens, fundou outras OTAs aqui no Brasil, né, trouxe uma OTA argentina chamada Ao Mundo. Eu fui participando com ele desse projeto, dessa empresa que foi vendida depois para a CVC, e nessa venda ele focou aqui na agência de marketing digital que ele já era sócio, e me trouxe para ser o financeiro dessa empresa. A Performa Web é uma agência de marketing digital full service, né, já tem seus 13 anos de existência no mercado. Ela tem 45 colaboradores, hoje estamos assim com uns 35 clientes, umas 70 marcas, né, sob gestão. O ticket médio aqui de cada cliente seria uns R$25 mil, né, a gente fatura 10 milhões no ano. A equipe financeira aqui, né, dimensionando aqui a equipe financeira, que eu acho que é uma parte interessante aqui para quem utiliza, né, uma ferramenta como a Camino, né, a gente, assim, somos bem enxutos, né, chegamos a ter 3 colaboradores, mas, assim, acho que a Camino nos ajuda também na gestão dessa operação financeira, então a gente consegue tocar muito bem com esse headcount aqui na área financeira. Muito obrigado, Ricardo. Fábio, eu acho que isso permite aos assistentes aqui ao webinar entender que estamos falando de 2 empresas com porte médio, com desafios tanto de negócio como de gestão financeira, acho que já relevantes, um nível de maturidade importante agora, mas que também eu acho que pela sua trajetória pode falar com autoridade como tem sido essa jornada de chegar agora, como tem evoluído o nível de sofisticação dos problemas e das soluções para a gestão financeira, não? Então, para não demorar mais e aproveitar o máximo tempo aqui dos assistentes, eu gostaria de começar uma pergunta para Fábio, com seu perfil mais de fundador, de CEO. Quais são as questões que mais preocupam a você como dono, que tira você o sono? Boa. Para dar um contexto, eu acabei, acho que, ouvindo o Ricardo, onde está o 8D Hubify hoje, né? A gente tem hoje 100 colaboradores, 85% da nossa receita é recorrente, eu tenho 57 clientes recorrentes, tá? Para dar aí uma ideia, hoje o faturamento de 2024 foi de 13 milhões.
Assim, para dar uma ideia de onde a gente está hoje, né? Eu acho que o que tira o meu sono, o que tira o sono de um CEO tem um pouco a ver com a tese de negócio da empresa. Hoje a gente tem um foco de crescer mais do que lucrar, tá? Então, a nossa tese é ter tamanho, tá? Então, para a gente galgar, chegar onde a gente quer chegar, a gente acredita que o nosso mercado ele vai se consolidar em algum momento e quem tiver um tamanho e minimamente saudável vai ter uma vantagem. Então, o que tira meu sono é como é que eu faço um crescimento rápido sem gerar um prejuízo que me faça não sobreviver para viver essa nossa tese no longo prazo. Então, é combinar o crescimento com um lucro mínimo que me garanta uma saúde para poder continuar crescendo. Tá? Então, acho que isso é o que, para o nosso momento, para a nossa tese, é o que tira o meu sono. Agora, o meu sono, a cada etapa desses últimos 12 anos, ele foi sendo tirado por coisas diferentes, características de cada momento. Quando a gente era uma agência pequena nascendo, era uma, quando era depois, e geralmente passa por necessidade de ter mais clientes. Mas eu acho que o de hoje é esse, como é que eu cresço de forma saudável. Muito bom. Sim, em qualquer caso, é sempre esse desafio entre como jogar, que o crescimento não te mate, não morrer de sucesso, não? E aí, trazendo um pouco do lado, agora falando na sua jornada, Ricardo, como responsável líder da área financeira, quais são para você questões inegociáveis dentro de uma boa gestão financeira? E aí, isso como conecta com suas maiores preocupações? Sim. Não, assim, como, né, é o meu chapéu aqui, né, a parte financeira, então está em conformidade, né, está em conformidade contábil, conformidade tributária, é uma preocupação muito grande minha, né, eu tenho que garantir que a empresa não esteja fazendo nada errado, porque eu posso inviabilizar aqui a empresa com alguma penalidade ali, né, se eu direcionar para algo errado aqui. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, né, e questões, assim, ferramentas, né, financeiras que são fundamentais para eu atuar aqui na área, é um bom planejamento financeiro, né, bem estruturado, todo começo de ano ter o nosso real, ter o nosso orçado, né, fazer o acompanhamento mensal, mandar os reportes para os sócios, ter os fóruns, né, adequados com os sócios, fazer com que as metas financeiras estejam, né, ali permeando também as metas dos gestores da agência, ter os nossos controles de caixa, os controles de rentabilidade, né, elaborar os nossos forecasts. Esse é o portfólio que eu preciso ter, né, para atuar aqui e dar o direcionamento correto, né, da visibilidade correta da empresa para os sócios e para que a coisa corra bem, né, dentro do planejado. Mais dentro do planejado. Muito legal, porque acho que estamos em janeiro, finais de janeiro, e acho que muitos de nós devemos ter passado por toda essa jornada desde novembro, dezembro, de planejamento. Inclusive, seguro que tem alguns que ainda estão trabalhando sobre o planejamento, tá? Então, isso que é importante, e aí, se em qualquer momento, Fábio, você quer entrar aí e comentar como tem sido a jornada do CEO fazendo essa parte do planejamento, fica à vontade. Também convido os participantes, em qualquer momento, aí em comentários, botar qualquer pergunta. Mas dando um passo atrás, Fábio, Ricardo, do seu lado, você quando fundou a empresa, quando começou aqui a tocar o Hubify, como tem evoluído, se você sente as dores na parte de gestão financeira que preocupavam você, Fábio, não? Você falava, era um pouco aí como conseguir ter caixa para financiar esse crescimento. Isso é algo que você sofre desde o início ou, se você lembra um pouco o passado, essas dores têm evoluído? Não, as dores elas vão mudando, né? Elas vão ficando maiores, né? Mas elas vão mudando. Acho que num primeiro momento, se a gente pensa demais, a gente não sai do lugar, a gente nem empreende, né? Então, lá atrás, a gente precisa ter cliente, né? Então, assim, e aí você acaba planejando de menos e deixando ser cliente aquele que topa ser teu cliente. Então, você não tem um direcionamento muito claro de que tipo de cliente você quer atender, qual que é o ticket, preço, orçamento, essas coisas todas num primeiro momento, pelo menos na nossa realidade ali foi, cara, é uma coisa meio que a gente foi se deixando
levar para o mercado e mostrando para a gente o que fazia sentido ali para aquele momento. E a hora que você tem o primeiro, o segundo cliente, você quer ter o próximo para poder sair daquele estágio mais inicial. E você acaba não tendo tanto tempo para fazer coisas que acabam parecendo naquele momento um pouco mais burocráticas. Eu acho que tem um pouco também do perfil dos fundadores, né? Na época, eu e o Caio hoje não está mais na empresa, nós somos nós dois. Ele tinha um perfil um pouco mais financeiro, porque ele era mais de exatas, né? E eu, como um perfil mais de humanas, eu era o cara que ia mais das caras do comercial, de gerar mais negócio. E uma coisa que a gente tinha muito claro é que a gente sempre minimamente deixava organizado com tecnologia o nosso dia a dia. No financeiro, a gente tinha uma ferramentinha que era baratinha, que era o que a gente podia contratar ali na época, integrada com o banco. Para fazer gestão de marketing e vendas, eu tinha lá o CRM Lite para minimamente poder fazer gestão da minha geração de lead e da minha conversão. E eu acho que conforme a gente foi evoluindo, isso foi fundamental de você ter isso minimamente alimentado, porque a hora que você precisa parar para pensar, seja 2 anos depois, você tem onde ir lá consultar as informações. E eu acho que é muito louco, porque isso também mostra que você vai amadurecendo com o tempo. Você passa a sentir necessidade de algumas coisas na tua ferramenta conforme você vai usando o básico dela. Poxa, essa Light não tá, tô sentindo falta de um relatório, tô sentindo falta de um DRE, tô sentindo falta de alguma coisa. Então, conforme a empresa vai crescendo, a dor da gestão, ela vai te mostrando que você precisa da ferramenta. E eu acho que o nosso crescimento foi muito assim, até por necessidade. A gente sempre gastava o mínimo possível para aquele momento, vai amadurecendo, e a gente foi evoluindo cada degrau aos poucos, né? Conforme também a empresa ia crescendo, você ia tendo dinheiro para poder colocar numa ferramenta um pouquinho melhor. Mas eu acho que foi assim de degrau a degrau, Gonzalo. Acho que a grande virada para nós é a pandemia, que ajudou, de uma certa forma, a aumentar o mercado de marketing digital, e a gente já estava pronto para essa estirada, mas é a hora que eu saio do Simples, que aí o jogo também da gestão mudou para caramba. Eu tenho hoje menos colaborador do que eu tinha na virada do Simples, isso foi de 2020 para 21 ou de 21 para 22, não me recordo. Eu tinha mais colaborador naquela época e eu tinha menos da metade do meu faturamento. Então você se vê da noite para o dia obrigado a ser muito mais eficiente. E se eu não tivesse uma ferramenta me contando, me mostrando os principais índices financeiros de saúde financeira, seria muito mais difícil eu entender o que aconteceu e ajustar a minha estratégia. Quando eu falo, por exemplo, de um ICP, de um perfil de cliente ideal, foi muito mais fácil eu entender o que não fazia mais sentido e definir o que fazia sentido, porque eu tinha bem claro ali para mim as minhas principais métricas financeiras. Ela estava me contando que não fazia mais sentido atender naquela nova realidade um cliente que me gerava uma determinada receita, que eu precisava que o meu novo perfil de cliente ideal me gerasse uma receita diferente. Mas isso é possível se você tem ali as principais métricas financeiras na mão. Bom, me sinto muito identificado quando escuto a Fábio, em parte por essa ansiedade de poder entender como está evoluindo cada um dos produtos, ou, sei lá, ou rentabilidade por cliente, etc., mas desde uma perspectiva de negócio. Mas também me sinto identificado porque o CEO, o fundador, termina provocando bagunça, ¿no? Porque quer ir caminhar antes de andar, ¿no? E aí está detrás o CFO, o responsável financeiro, estruturando, não? Então, aqui, Ricardo, na medida possível, se você pode aqui nos fazer uma conexão com toda essa jornada que um pouco o Fábio tem conectado e como a área financeira termina, sei lá, estruturando tudo isso à medida que a empresa vai crescendo, de forma que todas essas preocupações que foram aqui explicadas por Fábio se resolvem ou se respondem de uma forma bem desenhada, bem estruturada. A minha escola é o planejamento financeiro também, né? Eu comecei sempre, antes de ser responsável por uma área completa, né, fazendo essa etapa aqui das grandes empresas que eu atuei, né? Então, projetar aqui a empresa pelos próximos 3 anos, né, conversando com o planejamento estratégico, tendo uma ideia aí de capacidade do porte que a empresa consegue chegar, metrificando, né, essa evolução, tentando prever os regimes tributários, né, que a empresa vai estar vivendo, né, ao longo dessa jornada, né, a rentabilidade esperada, né, tentando entender muito bem, né,
o funcionamento do negócio mesmo, né, tanto os impactos de cada item da operação, em receitas, em custos, ou a natureza ali da receita, se tem repasse a fornecedores, se tem o que é tributado, o que não é. Então, essa lição de casa, assim, é fundamental, né, para a gente tentar ajudar, né, os CEOs, né, os C-levels, a desenhar os próximos passos da empresa, né, capturar todas essas demandas, né, todas essas vontades dos CEOs, tem que botar isso no papel, botar isso num plano, e tentar antecipar um pouco esse caminho, né, essa mudança de regime tributário. Eu estou interrompendo aí um segundo, desculpa, obrigado, porque você falou em uma coisa que acho que a gente tem ouvido, falou agora Fábio, agora você comenta também com outras palavras, mas a gente tem ouvido muito as agências sobre o aspecto de poder entender a rentabilidade de um negócio. Como é isso em uma agência? Por que isso é importante? Evidentemente, para todo negócio é importante, mas como se manifesta de uma forma um pouco mais concreta, no caso de uma agência? É por cliente, é por unidade de negócio? Como se complica isso quando você sai do Simples Nacional? Ou porque isso se complica quando você tem a estrutura mais fatiada? Nos conta um pouco como acontece isso do seu lado e como você tem resolvido. A gente já teve alguns momentos aqui na empresa, né? A gente a gente mede realmente ali as horas alocadas em cada cliente, em cada produto de marketing que nós vendemos para cada cliente, o quanto que foi alocado, fazemos rateios aqui dos custos de gestão e conseguimos fechar aqui a rentabilidade daquele cliente, né? Com um mix de produtos que aquele cliente consome. E temos uma visão assim até mais prática, até que costuma sair com mais velocidade, que a gente clusteriza não o cliente, né, um cliente unicamente, mas clusteriza os produtos como um todo, né? Então a gente tem uma noção que os clientes têm um mix de produtos da agência, né? Assim, cada cliente tem seu mix específico, ou os percentuais específicos. A gente sabe quais produtos costumam ser mais rentáveis e quais produtos estão ali mais próximos do break-even ali operacional, né? E com isso a gente consegue isolar qual cliente, né, é um cliente mais rentável para a empresa, ou menos rentável, eventualmente até que a gente tem que mudar o perfil de consumo desse cliente, né, direcionar ele para que a gente consiga também rentabilizar melhor, né, e continuar atendendo esse cliente. Então, esse trabalho é feito, né, e a parte dos regimes, né, que afetam, assim, como o Fábio disse, né, você está num Simples Nacional, você tem algumas benesses ali do regime tributário, que quando você olha, as margens são mais fáceis de serem atingidas, né, seja pela alíquota ali do imposto sobre o faturamento, seja sobre o INSS patronal, né, que incide sobre a folha, que você ali tem uma espécie de uma isenção ali no Simples Nacional, que deixam, assim, a gente também sentiu muito isso quando a gente teve essa mudança de regime, ficou muito mais difícil fechar a conta e manter a empresa rentável, né, e essas ferramentas são importantes para que as melhores decisões sejam tomadas. E, Fábio, para você, quando você escuta esse assunto de tentar ver esse tipo de informação mais por rentabilidade por cliente, entender um pouco melhor essas métricas, isso é algo que você, como CEO, conecta com suas preocupações, ou do seu lado é mais uma questão mais simplesmente do giro das cobranças e dos pagamentos? Conta um pouco de tudo que você ouviu de Ricardo, que resonate, não, para um CEO aí de uma agência de marketing. Eu acho que hoje, o momento atual, a gente se aproxima muito da fala do Ricardo, de você olhar individualmente por contrato, individualmente por serviço, a lucratividade, né? Agora, a maior parte da nossa história, a lucratividade era da empresa. A gente não tinha tanta separação, um olhar tão fragmentado. Dentro de uma lógica, a gente tinha até isso como um dos nossos valores, keep it simple, a gente meio que tentava gastar o mínimo de energia possível numa fragmentação que talvez ali, para aquele momento, ele ia trazer uma complexidade
que ia atrapalhar a gente no mais importante para aquele nosso momento, para o nosso contexto, que era trazer mais cliente. A gente tinha uma ideia de atender volume, a gente chegou a ter mais de 100 clientes, imagina, num faturamento menor, no ticket médio inferior, mais de 100 clientes, que a gente achava que era a tese para ganhar escala. Era uma agência, um prestador de serviço com mentalidade de empresa SaaS, né? Eu estou dando risada, mas é uma risada de nervoso com curva de aprendizagem. Mas o meu ponto ali era, a gente tentou fazer tudo da forma mais simples e ver na última linha qual era o lucro da empresa. E todo o lucro a gente pegava e reinvestia na operação. Né? Conforme a coisa foi crescendo e a gente vai amadurecendo, e a gente vai melhorando a nossa margem, foi aí que a gente começa a olhar de uma forma um pouquinho mais clusterizada, por contrato, por linha de serviço. Hoje, por exemplo, dentro acho que é um diferencial nosso, as principais áreas dentro hoje da 8D Hubify, ela tem um sócio-diretor. A gente brinca, a gente na verdade repete uma brincadeira de um cliente nossa. Pô, vocês têm faixa preta em cada área. Então, assim, eu tenho um sócio-diretor de performance que cuida de anúncio de Google, Meta, LinkedIn e tráfego orgânico. Ele tem uma planilha como se fosse um DRE da área dele. E ele é cobrado com base na última linha no lucro que ele gera e a gente compartilha. E a gente olha, para cada sócio-diretor desse, a gente olha o momento que ele está dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente no começo do ano passado montou uma área nova, que é de social media e audiovisual. Trouxemos uma pessoa para ser sócia, para tocar a área. Ela é uma área que ela nasce deficitária, porque não, né, como é o natural. Então, a meta dela é diferente do sócio que já está aqui há 10 anos com uma área lucrativa. Mas aí a gente compila todos esses DREs por área e a gente vê quais são as áreas que mais estão contribuindo para a outra poder se desenvolver. E questão estratégica, se eu falo de mídia paga, por exemplo, é um oceano mais vermelho, não sei se o Ricardo vai concordar comigo hoje, ele é um pouco mais comoditizado, de uma certa forma, porque as agências começam a concorrer até por preço. Aí quando você olha para um serviço mais de social media, audiovisual, para grandes empresas, o oceano é menos vermelho. Então aí você vai entender que são margens diferentes. Às vezes você tem um serviço que você quer zerar a margem, porque ele te traz mais cliente e você faz um cross-sell. Tudo isso só é possível se você tem uma curva de aprendizagem de como você vai gerir a empresa dentro da tua tese de negócios e se você tem ferramentas financeiras que vão suportando esse tipo de divisão e de análise. Né? Então, acho que é um pouquinho assim que eu vejo, Gonzalo, no cenário do Ricardo. Não, absolutamente. Eu acho que acho que a gente já tem dado muitos insights sobre como resolver algumas questões que são muito da atualidade para vocês e com certeza assistentes aqui. Mas você, Ricardo, falou de maturidade, Fábio falou de aprendizados. Gostaria um pouco agora de trazer, se você, Fábio, pensa no passado, se lembra de algumas questões que foram principais aprendizados para você nessa jornada de gestão da empresa, principalmente com olho na parte financeira? Quais seriam esses aprendizados aqui? Alguns assistentes podem estar próximos dessa experiência. Eu acho que como liderança, né, da empresa, da agência, é importante a gente entender, cara, o básico, né, ou as bases de uma boa gestão financeira. Mas você não precisa ser o cara que vai aprofundar necessariamente. Você precisa ter uma equipe que consiga. Você é o cara responsável pelo negócio. Você precisa ter equipes que consigam te dar profundidade técnica dentro dos temas dele, seja financeiro, seja RH, seja jurídico, ou até mesmo os próprios serviços que eu tenho aqui hoje. Eu vou contar uma situação que eu acho que é mais uma para eu dar risada aqui de nervoso. Primeira semana de pandemia, a gente tinha 13 mil reais em caixa. Tá? Era uma empresa ali com 34 colaboradores, então dá para ter uma ideia que 13 mil em caixa não era nem um pouco legal. Tá? Mas qual que era o lance? Estava muito claro para a gente, dentro da nossa tese, a questão da recorrência. Naquela época a gente tinha um pouco mais de 90% de recorrência, tinha contratos bem escritos, né? Então, assim, tinha aviso prévio e tinha multa para sair antes. Então, mesmo com os 13 mil reais em caixa, e por a gente ter ali na época já uma gestão financeira boa para aquele contexto, a gente conseguiu construir cenários de runaway, né? De tipo, cara, o que acontece se esse percentual de MRR cair para cá, esse percentual cair para cá, esse percentual cair para cá. Então, a gente tinha um plano do começo da pandemia até o final de 2020, né, ali de março até final de 2020,
com gatilhos do que a gente ia precisar fazer do ponto de vista de custo, de despesa, de corte, de eventual layoff, mesmo tendo só R$13.000 em caixa, mas o meu maior ativo era justamente eu ter muita receita recorrente, contratos bem escritos. Então, se eu não tivesse minimamente isso arrumado para aquele momento, e era um RP financeiro bem simples para aquela época, tá? Porque era o que a gente tinha ali naquele momento. Mas isso permitiu a gente fazer uma gestão muito bem feita, a ponto da gente sobreviver legal à pandemia. E 6 semanas depois do fechamento do primeiro lockdown ali, o mercado de digital, cara, ele dá uma rampada absurda, né? Então, isso fez a gente, vai indo, tô acompanhando, vou tomar minhas decisões conforme esse planejamento de runaway, consigo entender o que é importante para fazer aqueles pronamps, aquela parada toda que surgiu ali, de deixa de pagar, mas não pode mandar embora. E a hora que acelera, cara, tava na mão. É como se eu estivesse jogando lá um joguinho de videogame, mas, cara, eu tava muito dentro do joystick. E a gente conseguiu aproveitar esse momento de crescimento. Quando você controla os números, não? Te dá garantias de se você está muito ferrado ou se você realmente a perspectiva não é tão negativa, não? O problema é quando você dirige com os olhos fechados. Até para tomar, perdão, Gonzalo, até na época eu lembro a gente, assim, decisões como, cara, esse cliente ele vai sair. Você entender até onde você pode ir para falar, cara, fica 2 meses sem pagar. Sim. Porque eu tô com a equipe paga, se eu tivesse que mandar embora ia me custar mais caro, e eu sabia que aquele cliente era um cliente bom, que ele ia ter saúde para sair dessa, mas ele estava no momento de achava que o mundo ia acabar. Eu só consegui fazer isso minimamente olhando para o meu financeiro. Super. E aí, sobre a base também da sua experiência, que foi mais desde a perspectiva de negócio que do Fábio, mas você, Ricardo, pensando nos gestores, analistas financeiros, etc., que temos aqui, desafios que podem ter enfrentado, que estão enfrentando, que vão enfrentar, preocupações que eles devem ter, quais conselhos você daria? Que está um pouco top of mind para você, considerando o contexto atual das agências de marketing, macro, micro, por porte, hoje aqui principalmente empresas ou agências de marketing que focam em empresa de médio ou grande porte. Eu também, né, pensando aqui na minha realidade, nas empresas de médio porte, assim, também, assim, existem particularidades, né, você tem que conhecer a cultura da sua empresa, né, mas a empresa, as decisões, né, as dúvidas, elas não são monocráticas, né, não são tomadas só pela área de finanças, elas podem ser colegiadas ali, né, você tem um fórum ali com com os diretores de operação, com o presidente da empresa, você tem como dividir, né, dar visibilidade, né, para as ameaças e para os seus planos de mitigação e tomar essa decisão colegiada do que é melhor para a empresa, né, eu acho que isso depende da cultura da empresa, algumas você vai ter que ser mais, talvez essa liberdade não aconteça tanto, uma ameaça não seja tão bem vista, você já tem que estar com os planos mitigados e as decisões tomadas, mas nas empresas que eu, né, tive o privilégio de atuar, essas decisões colegiadas são possíveis e te dá conforto, né, para você dar visibilidade dos problemas para os sócios e as melhores decisões serem tomadas de forma colegiada, né? Eu acho que isso conecta bem com a gente, o que tem percebido desde que lançamos a Camino já mais de 3 anos atrás, e conseguimos conectar muito bem com as empresas de médio porte, que já tem um time financeiro mais estruturado. Temos percebido uma tendência, tanto lá fora como aqui no Brasil, que os departamentos, as áreas financeiras, cada vez estão jogando um papel mais relevante no direcionamento da empresa. Isso que você falou aqui é como a área financeira consegue ter essa capacidade para não chegar só com o número, não chegar só com a notícia não tão legal, mas ser mais um facilitador, não? Então, aqui, Ricardo, como você acredita que você, os CFOs, os gestores financeiros das empresas hoje aqui no Brasil, vão ter uma opinião diferente? Como jogar com posicionamentos um pouco mais polêmicos? Como você acha que o papel do CFO vai evoluir nos próximos anos, próximos meses, nos próximos 2 anos?
Não, acho que assim, a multidisciplinar, ser né, um profissional multidisciplinar, né, que não se atenha unicamente, né, aos números financeiros, que esteja muito conectado, né, com os desafios da empresa, né, muito bem informado, né, que não leve só, que não fique só com o chapéu financeiro, que vista também, né, o chapéu do marketing, o chapéu da área de operações, que tem uma visão mais ampla. Isso acho que é fundamental, né. Então, esse profissional que ter essa multidisciplinaridade para ajudar, né, os sócios, os gestores da empresa a tomarem as melhores decisões e guiar a empresa, e assim, aí com o seu conhecimento financeiro, né, direcionar para que a empresa cresça da forma mais sustentável e forte possível, né? Incidindo mais nesse papel mais estratégico, inclusive aqui na Camino, antes aqui de começar o webinar, a gente conseguiu o time financeiro ir se reunindo com cada uma das áreas, trazendo os números e facilitando muito a discussão sobre o que vai ser próximo mês, próximo trimestre, semestre, e por aí vai. Mas, Fábio, pensando agora no 2025, se você perguntar, a gente perguntar a 10, a 5 ou 10 donos ou diretores de agências, o que eles esperam desse próximo ano? O que você acha que eles vão responder? Eu vou te responder super tranquilo, porque eu sei que é isso, porque eu converso com bastante gente do meu mercado. Se você perguntar para 10 donos de agência, 11 vão te responder que querem mais clientes. É impressionante, cara, sempre as pesquisas mostram que os donos de agência estão buscando mais clientes, né? O meu ponto sempre que eu falo nas nossas conversas, assim, eu falo, cara, não sei se é por aí, eu acho que a gente deveria primeiro, se a gente realmente precisa de mais cliente, a gente precisa entender qual é o tipo de cliente para a gente trazer para dentro uma solução e não mais problema, né? E segundo ponto que eu falo para eles, cara, a gente está precisando de cliente que traz lucro. Geralmente, a resposta, às vezes, está dentro de casa, às vezes é eu vender melhor para quem está dentro, é eu ver o quanto tempo esse cliente fica na minha base, né? O que eu percebo, e aí não é exclusivo de donos de agência, tá? Isso aí eu vejo de uma forma geral no mercado, como a gente presta serviço de marketing e vendas, a grande maioria das empresas colocam metas agressivas de vendas para novos clientes, sem entender direito qual que é aquele cliente que precisa trazer, porque vai ser lucrativo. E não trabalha para que esse cliente tenha uma expansão de geração de receita que te deixa mais saudável. Então, eu vejo muita gente correndo desesperadamente para novos clientes, e são raros os contextos que isso faz sentido. Na maioria das vezes, você precisa ter pelo menos 3 métricas financeiras te mostrando se é isso mesmo que você precisa. Eu falo que no longo prazo, toda empresa busca a mesma coisa, que é lucro. Mesmo que no determinado momento você esteja queimando dinheiro de investidor, porque faz sentido, ou você esteja querendo ganhar mercado numa determinada linha, no longo prazo todo mundo converge para lucro. E não é necessariamente trazendo mais clientes de qualquer forma que vai te garantir lucratividade. E, enfim, Mas, evidentemente, isso exige estruturar bem os dados, não existe exige muita disciplina para poder tomar essas decisões com sentido, não? Dado que aqui a gente já tem consumido uns 40 minutos do nosso webinar, 6 da tarde, não sei com quanta energia estão aqui nossos assistentes, que fazendo aqui um pequeno parênteses que eu esqueci de comentar, a gente, ao final do webinar, a gente vai passar aqui um link para poder emitir um certificado vinculado com a assistência aqui do webinar. Mas eu acho que uma experiência, a Camino tem organizado muitos eventos presenciais, outros online, como esse webinar, e o feedback que os assistentes normalmente nos passam é muito legal, mas eu gostaria de voltar a casa com algum takeaway, algum aprendizado, alguma ferramenta, algum insight dos assistentes, dos palestrantes, que eu consiga levar para a empresa e melhorar em algo, não? Então, eu, evidentemente, sou fundador da Camino e eu gostaria de ouvir de vocês, porque eu posso fazer um jabá aqui, um pitch sobre a Camino, mas como todo o que vocês têm contado, do que vocês experimentam, fazem, etc., conecta com como a Camino tem ajudado a vocês nessa jornada, pensando
evidentemente, uma forma muito prática aqui para os assistentes, como conseguem conectar Camino, como vocês conseguem conectar Camino com as soluções, os desafios que vocês têm enfrentado. Fique à vontade, Fábio, se você quer aqui dar o começo. Eu vou deixar o Ricardo primeiro, que ele vai dar uma resposta mais técnica, eu vou dar uma resposta mais de longe. Não, tá bom. Assim, todo o nosso, a gente implementou a Camino no início de 2024, né, acho que a gente foi muito feliz com essa aquisição, assim, eu, sem querer dourar a pílula, assim, né, eu vou falar, eu acho que foi o movimento mais certo aqui, dos movimentos mais certo que a minha área fez em 2024, foi realmente ter feito essa migração, né, para o RP da Camino, foi uma coisa boa que nós fizemos. Toda a nossa parte, as nossas ferramentas de análise são alimentadas, né, com os relatórios da Camino, a gente parte deles e trabalha esses dados para fazer os nossos dashes que vão para os sócios, né, para as nossas reuniões mensais com sócios. Mas, assim, eu fui atrás da Camino por ser uma ótima ferramenta de gestão operacional do financeiro, né, e isso também se provou verdade, né, foi por isso, talvez a parte até que me permita, né, a gente ser uma área tão pequena dentro da Perform Web e gerir com muita maturidade aqui a área financeira. Então, por exemplo, agora a gente está com uma das assistentes saindo de férias e eu que vou tocar o financeiro inteiro aqui da agência nesse período, e isso é possível porque eu estou focando numa plataforma única, né? Não estou olhando 10 mil controles diferentes, né? Me perdendo, eu tenho uma plataforma única. Coisas boas, né? Operacionais que existem na Camino, né? Então, assim, o fato dela estar integrada com bancos, né? Algumas outras ferramentas até permite, né, você fazer uma conciliação rápida, porque já puxa a informação automaticamente dos bancos. Ela tem um diferencial, ela faz cargas de KNAB, né, de pagamentos, então a gente vai gerindo ali o nosso contas a pagar ali na Camino, vai atuando previamente, e no final do dia fazemos ali uma carga de KNAB no Banco Itaú, no banco que a gente está operando, e rodamos todo o pagamento numa carga única. Eu só fui ter isso em outras empresas que eu trabalhei, quando eu tinha TOTOS, TOTOS ou SAP, né, em custos muito mais elevados, né, e isso foi muito bom para a gente também, isso permite a gente também uma equipe enxuta e com muita eficiência. As nossas regras de cobrança muito bem estabelecidas dentro da ferramenta da Camino, então a gente cobra recorrentemente aqui os nossos clientes, a gente sabe se o cliente abriu o e-mail que estava com a cobrança, se não abriu, né, se não conseguimos conciliar esse recebimento em 2 dias, já começamos a comunicar que está tendo um atraso, né, já reportamos todos os nossos alertas, os atrasos, isso foi muito, muito bom para nós também, criou uma automatização que a gente não tinha. E dos produtos financeiros da Camino, acho que o que eu destaco aqui para agências de marketing, tudo isso que eu falei é muito bom para agência de marketing, mas assim, eu vejo usando em diversas outras empresas de serviço que eu já atuei, são todas funcionalidades ótimas. E para agência de marketing específico, né, uma coisa que eu gosto bastante, nas ferramentas nos produtos financeiros que a Camino oferece, o cartão de crédito Camino, né, que você consegue criar diversos cartões. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que a gente faz um investimento por ele e a gente faz a nota de repasse para o cliente. Então, ter um cartão, sabendo que aquilo é o Google Ads do cliente, nos permite saber que na hora de conciliar, que aquela despesa é do Google Ads do cartão do cliente tal, né, do cliente tal, que vai ser repassado numa nota de repasse no final do mês. Então, é uma ferramenta bem interessante, você poder criar diversos cartões, cada cartão você vincular um cliente que está sendo utilizado, isso permite uma organização muito boa. Então, operacionalmente, né, a gente falou muito aqui da ferramenta, do uso dela para ter informações, mas operacionalmente é uma ferramenta muito boa e que permite que você toque uma agência de marketing digital de um porte médio com um headcount bem reduzido, um bom headcount, com muita experiência, mas reduzido. Bom, obrigado. Aqui entraram 2 perguntas. O RP da Camino integra com outros RPs das agências. Camino mais que um RP, o que é um software de gestão financeira, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, conciliação de cartões e geração de DRE e fluxo de caixa. E a gente se integra com RPs como SAP, como Proteus e com outros RPs ou soluções específicas das agências, sempre quando tenha API disponível, e se não com upload e download de planilha. Temos muitos casos
nesse sentido. Marcela, qual é o ERP que você usa? Eu acho que essa pergunta se vai dirigida a Ricardo, que eu entendo que sim. Eu acho que, Ricardo, você pode dar um pouco de cor aí, se Camino é o software que você usa para todo. Hoje a nossa única ferramenta financeira aqui é a Camino, né? Quando a gente implementou ela, a gente fez uma lição de casa com o nosso contador, né? A gente não tem contabilidade interna, contabilidade terceira, mas a gente mostrou os reportes, mostrou como é que as cargas de arquivos iam subir para ele, né? E ele sim, né? Acho que tem o seu RPD contador interno lá, para ele poder fazer os razões contábeis oficiais, né? A contabilidade oficial por ele, né, mas usando os reportes da forma que vem da Camino para evitar retrabalhos. Então, nossa ferramenta financeira na Perform Web é a Camino, né, e a gente não tem outra, e ela nos atende bem para as nossas necessidades. Obrigado, Ricardo. E agora, dando passo a você, Fábio, desde seu ângulo, como Camino tem ajudado você com todos esses desafios que você comentou antes? A gente é um cliente relativamente novo, né? Então, acho que eu posso contar mais 2 pontos, mais sobre a decisão da migração. Acho que a Camino é a 4ª ou 5ª ferramenta financeira que a gente utiliza na nossa história aí de um pouco mais de 12 anos. 2 pontos importantes nessa decisão. Primeiro, o trauma acumulado de migração, né, de ferramentas. Eu acho que não é exclusivo de uma ferramenta financeira. Toda vez que a gente vai migrar, seja gestão de projetos, seja CRM de marketing, de vendas, e a minha equipe estava preocupada de, cara, precisa valer muito a pena para a gente migrar, né? E a pergunta que eu fiz para eles é: avaliem bastante, façam várias reuniões e me contem se vocês vão ter ganho de produtividade. Porque a minha preocupação como decisor da ferramenta não era que ela ia me custar mais ou menos ou a mesma coisa, mas era o quanto a minha equipe ia ganhar de produtividade. E aí, a hora que elas me passaram o relatório, honestamente, elas me passaram com vários itens lá, a gente ganha mais nisso, aqui fica igual, aqui a gente vai ter menos trabalho para fazer conciliação, o extrato do cartão de crédito já está dentro do... Cara, eu falei, cara, eu nem preciso olhar as linhas, eu quero saber, vai ser mais produtivo? Então a gente vai. E aí a preocupação deles tudo bem, vai ser mais produtivo, mas a gente precisa que a migração não seja traumática como foi da outra vez. E aí, conversando com os profissionais da Camino que atendiam a gente, montaram um planinho de ação e foi realmente, da forma como foi montado, foi entregue. E aí, no final, do meu ponto de vista, foi esse. A decisão era mais produtiva, independentemente se aumenta o investimento financeiro, e se a migração seria uma migração tranquila e não traumática, para não atrapalhar o nosso time. Porque, no final, acho que a nossa operação, a da Perform Web, pelo que eu entendi ali do Ricardo, é parecida. Cara, tem muito cliente e você tem um trabalho braçal muito lento. Quanto mais a tecnologia te ajudar a realizar menos atividades manuais, melhor. E no final, o que eu tenho como ganho também aqui? Aí o Fábio tem como ganho. O que eu peço de relatório hoje, ele vem um pouco mais completo e um pouco mais rápido. Então eu não preciso aumentar mais a equipe e o que eu vinha necessitando de informações que antes não vinham ou demorava muito para vir, hoje elas vêm mais rápido do que vinham quando eu estava utilizando a ferramenta anterior. Bom, muito obrigado, Ricardo, Fábio. Para ter aí os 50 minutos, eu gostaria de deixar aí 2 minutos por si os participantes, os assistentes querem fazer alguma pergunta aqui nos comentários, e se não, agradecer aqui a assistência de todas as pessoas, sobretudo agradecer a Fábio e a Ricardo pela colaboração e por aportar toda a sua experiência nessa jornada aí com as agências de marketing, empresas de serviços. Todos conhecemos a importância das empresas pequenas, mas sobretudo as médias empresas, a importância que tem na economia e que deveriam ter mais importância se a gente fornece para elas melhores recursos, não? Eu que venho da Espanha não é precisamente um grande exemplo de país, mas funciona bem, e aí a empresa média tem muitas mais ajudas com tecnologia, etc. Aqui entra uma pergunta: vocês têm dicas para a gestão de fluxo de caixa para agências de eventos presenciais que não têm recorrência? Aqui eu deixo aqui a Ricardo, a Fábio, se vocês têm, sobretudo aqui a Ricardo,
alguma dica, mas com certeza, Núbia, a gente pode tratar isso offline, porque sim, temos não poucos casos desses aqui dentro do caminho. Pensando em ferramenta para gerir fluxo de caixa de empresa que não tenha recorrência garantida, né? Eu acho que o desafio é não ter a recorrência, né? Esse é o maior desafio, né? Eu ia dar essa resposta, então. Você dá uma resposta mais técnica, deixa eu dar pegar, busca recorrência. Dê um jeito de lançar um produto que seja recorrente, né? Mas assim, eu imagino que os eventos também eles se repetem ao longo do ano, né? Eles podem não ser garantido, mas muito provavelmente nos anos seguintes você deve conseguir, né, pegar uma parte desses mesmos eventos, né? Dessa forma teria uma recorrência, né? Mas assim, como ferramenta eu não tenho nenhuma ferramenta específica, assim, eu uso, né, o Export, o contas a pagar que nós temos e reprojeto ele em Excel e faço uma projeção de mais longo prazo do fluxo de caixa, né, é a forma que nós fazemos isso, né, hoje eu não uso uma ferramenta apartada para fazer isso, não, isso daí eu vou para o Excel com base nas informações da Camino, né. Boa. Mas obrigado, Núbia. E pela pergunta, em todo caso, a gente pode conversar, se você nos escreve aí a contato@camino.com.br, podemos entender em mais detalhe isso e eventualmente ver se de alguma forma podemos te ajudar com todos os cases que a gente vê, não necessariamente só com o nosso software. Tá? Pessoal, Gonzalo, sim. Desculpa, não, só um comentário para a Núbia, como ela pede uma dica ali de gestão do fluxo, eu acho que quando você só tem serviço pontual, né, pagamento pontual, contrato pontual, é ainda mais importante você ter super controladinho, porque primeiro você precisa garantir que todo o teu custo vai ser coberto pela receita, e quando a gente está falando de evento pontual, você tem uma questão de timing, né? Às vezes você gasta antes de receber, você precisa ver se você vai ter dinheiro em caixa para poder bancar esse investimento inicial para receber depois, porque às vezes não é só, eu vou gastar 50 e vou receber 70, então tá ótimo, não. Às vezes você tem um descasamento de caixa no meio do caminho, que não vai te permitir chegar no momento de receber e prestar um bom serviço e receber ali no final. A dica é, faça uma gestão de fluxo de caixa e veja se você vai ter fluxo para poder pagar o que você precisa antes de você receber. Ótimo. Perfeito, muito obrigado, Fábio. Ricardo, muito obrigado a todos os participantes. Eu preciso aqui do link aqui para compartilhar. Vamos compartilhar aqui o link, os comentários. Perfeito. E, bom, em relação com as perguntas que temos recebido aqui, me estão falando que temos alguns cases de sucesso que podemos compartilhar para ajudar aqui aos participantes com algumas dúvidas que têm apresentado. E se acham de interesse, pues a gente fica super feliz em ajudar, tá? Mas já compartilharemos aí offline com vocês. Muito obrigado, galera. Passem uma feliz noite e muito obrigado pela assistência. Prazer. Muito obrigado, pessoal.